Então, as nossas sombras são projetadas para fora de nós quando nós escolhemos uma vítima, um bode expiatório dos nossos sarcasmos, das nossas brincadeiras de mau gosto. Então, quando nós sentimos antipatia, repugnância, ódio de forma explícita e sem controle, onde nós expressamos isso através de palavras, de gestos violentos, ou quando nós temos aversão ou temos irritabilidade diante das notícias que chegam até nós, ou naquelas atitudes de cinismo de certas pessoas, ou naquelas situações onde uma pessoa considerada diferente é tomada como vítima de sátiras ou de malícias. Então são situações onde nós estamos vendo um cisco no olho do outro, mas nós não estamos vendo o tronco no nosso olho. Enquanto nós desconhecemos o nosso mundo interior, é comum sermos levados à incompreensão dos nossos sentimentos. Tanto os nossos sentimentos para com relação às outras pessoas e também para conosco também. Então, em uma situação de antipatia, nossos piores inimigos, nossos adversários estão dentro de nós. E aqui eu vou colocar um parênteses, porque existem duas palavras, aquela palavra chamada diabo, existe a palavra Satanás, que vem sendo interpretada de forma equivocada. Se nós formos buscar a etimologia da palavra, o significado dessas palavras, tanto diabo quanto Satanás significa adversário, opositor, acusador, aquele que separa. Então procuremos interpretar de forma diferente cada vez que nós vemos essas palavras. Então, por exemplo, se na Bíblia, cada vez que nós encontramos cada uma dessas palavras e nós substituirmos essa palavra, ou diabo ou Satanás, por adversário ou por opositor ou aquele que separa, a frase vai fazer muito mais sentido. Então isso vocês podem inclusive buscar na internet, buscar no dicionário. Então, nas situações de antipatia, nós estamos sendo opositores, nós estamos sendo adversários, acusadores da pessoa a quem nós temos ou sentimos antipatia. E quanto mais nós nos conhecemos e entendemos esse mecanismo de espelhos e sombras, menos críticas nós fazemos às outras pessoas e a nós mesmos. Porque passamos a transformar o sentimento de antipatia em simpatia. Transformamos aquele sentimento de antipatia em compaixão. Porque quando vemos que as outras pessoas têm imperfeições que nós também temos, nós vemos que somos parecidos umas com as outras. Porque nós estamos tendo a experiência de sentir o que as outras pessoas também sentem. E quando nós reconhecemos isso, ao invés de tentarmos afastar a pessoa, nós nos aproximamos mais da pessoa e até acolhemos com um sentimento de compaixão. Compaixão não significa ter dó ou ter pena, que são coisas diferentes. Porque quando nós sentimos dó ou sentimos pena, nós estamos nos colocando em uma posição superior e não tomamos nenhuma ação para ajudar. E quando nós sentimos compaixão, estamos nos colocando no mesmo nível da pessoa por possuirmos as mesmas imperfeições e tomamos alguma ação para ajudar. Quando nós vemos que uma outra pessoa tem pontos comuns com relação a nós, a nossa tendência não é nós nos aproximarmos da pessoa. Quando, por exemplo, nós temos nomes parecidos ou nomes iguais, ou quando, por exemplo, nós nascemos na mesma cidade, ou quando nós nascemos no mesmo país, ou quando nós participamos de um determinado grupo, do mesmo grupo social, nós não tendemos a ficar mais próximos uns dos outros. Então, é por isso, quanto mais nós vemos que os outros são parecidos conosco, nós tendemos a nos aproximar. E, por outro lado, quando nós começamos a ter conflitos com a outra pessoa, mostra que pequenas diferenças ou diferenças insignificantes existem naquela relação.
Então é importante nós não deixarmos levar por aquelas diferenças insignificantes dessa relação, porque grande parte dos conflitos ocorre por nós não conhecermos ou nós não reconhecermos em nós as imperfeições que nós vemos nos outros. Então, o autoconhecimento nos permite ampliar o nosso nível de consciência, onde também vamos descobrindo os nossos potenciais interiores, que estavam adormecidos ou eram desconhecidos por nós. E gradualmente nós vamos superando os nossos sofrimentos emocionais.